Efésios 6, finalmente fortaleçam-se no Senhor, é o título de hoje. O alvo da carta aos Efésios é que nós tomássemos conhecimento de todos os privilégios que nós temos em Cristo e também dos deveres que nós temos como consequência. Parece que a motivação foi que os crentes de toda a região estavam preocupados com a prisão de Paulo, que era o fundador das igrejas naquela região. Ele era o pai espiritual daquelas pessoas. No capítulos 1, 2 e 3, nós aprendemos como nós estávamos mortos espiritualmente, mas o Senhor nos chamou à vida, nos salvando e nos dando um lugar junto a Ele nas regiões celestiais. Nós nos tornamos a herança do Senhor. Uma vez salvos, descobrimos que todo o universo, tudo no céu, tudo na terra, converge nele, assim também como as nossas vidas, né? Nós temos que andar segundo Cristo, tudo que nós fazemos, nós pensamos, deve convergir no Senhor, num andar parecido, semelhante a Cristo. A carta nos ensina como dois povos, judeus e gentios, foram unidos pelo Senhor e foram quebradas as paredes do templo com os cerimoniais da lei, cumpridos dessa vez em Cristo, e juntando esses dois povos num único lugar chamado igreja. A partir do capítulo 4, Paulo vai nos contar sobre os nossos deveres, sobre trabalharmos em unidade, sobre compartilharmos os nossos dons, e da necessidade de nós vivermos uma vida santa, em oposição daqueles que não conhecem a Deus. Essa vida santa, ela só pode ser vivida no Espírito do Senhor, que nos permite que nós nos sujeitemos uns aos outros, e todos em Cristo. Paulo ele explana isso numa sequência que começou com o relacionamento entre o homem e a mulher, onde o casal é usado por Deus para aperfeiçoar um no outro o caráter de Cristo, preparando a noiva dele. Hoje nós daremos sequência sobre sujeição e vida no Espírito, conforme já podemos observar aqui no verso 1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. O comando é bem simples. Os filhos devem obedecer aos pais. Isso não significa apenas que as crianças devem obedecer, mas que os pais devem ensinar. Parece engraçado, mas a gente não precisa ensinar os filhos a desobedecer, mas nós precisamos ensinar os nossos filhos obediência. Ser pai é muito mais do que ser amigo, porque ninguém deve obediência a um amigo. Ao amigo a gente faz as coisas por amizade, mas nós não somos obrigados a obedecer. A criança não, a criança deve obediência aos pais. O camarada deita no seu teto, come no seu prato, se veste às suas custas, pega o teu celular e não quer te respeitar? Aí não dá. Em 2016, os passageiros de um avião passaram 45 minutos sem poder decolar, porque uma criança se recusava em usar o cinto. 45 minutos, uma criança fez um avião inteiro de refém por causa de seus caprichos. Se fosse uma família saudável, essa criança seria íntima do cinto. Não estranharia. Mas hoje em dia, querem condenar os pais que disciplinam os filhos. E esse é o resultado que a gente vê. Essa vertente que diz que a criança já nasce boa e que os meios de convívio são os responsáveis pelo desvirtuamento dessa inocência. Isso é um engano. Todos nós nascemos pecadores. Dizer que a criança não deve ser ensinada com autoridade, mas que a gente deve dar tempo para o mestre interior dela se desenvolver, que o professor deve ser um facilitador, porque a criança vai descobrir por si mesmo aquilo que é correto. Não, não é assim que a palavra do Senhor nos ensina. A palavra do Senhor diz: instrua, ensina, educa
a criança no caminho que ela deve andar. Outro problema é a intervenção do Estado, querendo dizer como eu devo criar meus filhos, querendo me proibir de sublinhar as lições que eu devo dar a eles. E eu entendo que o Estado ele deve coibir abusos, porque eles existem mesmo. Como antigamente a gente via as crianças chegando no hospital com marcas de queimadura de cigarro, ou então pais embriagados que batiam fortemente nas crianças, vítimas dessa violência. Então eu entendo que deve haver uma investigação, uma intervenção em casos assim. Agora, proibir os pais de disciplinar seus filhos, aí é um ato abusivo do Estado, que resulta em crianças sendo capazes de fazer um avião inteiro de refém. Provérbios 22:15 diz: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Paulo se refere a esse lapso que existe no respeito entre pais e filhos, como um dos sintomas da decadência da nossa sociedade. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 3, Paulo fala o seguinte: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis. Então, quando os laços de família se rompem, quando o respeito aos pais falha, a comunidade se torna decadente e ela não pode ir muito longe, essa sociedade não vai muito longe. Voltando a Efésios, versos 2 e 3, diz: honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Os 10 mandamentos, eles têm muito mais profundidade do que aquilo que nós observamos em uma olhada superficial, uma primeira olhada. Honrar pai e mãe, sem dúvida, é algo primordial na nossa vida. Por esse mandamento, ele alavanca esse conceito de honra aos pais, conscientizando as crianças a respeito de todas as autoridades constituídas. É importante honrar os pais, assim como é mais importante ainda honrar a Deus. É importante honrar os pais, como é importante honrar aos avós. É importante honrar os pais, como é importante honrar aos mais velhos, aos professores, ao chefe, aos líderes espirituais, aos governos estabelecidos, à pátria. Então, a primeira relação de autoridade com a qual nos deparamos são os pais. E através dela, o respeito se estende em todas as esferas da sociedade. O que está protegido aqui, nesse mandamento, é o princípio universal de dignação do próximo. A vida se prolonga no sentido de qualidade, no sentido de paz, quando eu respeito o meu próximo. Verso 4 diz: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Os pais devem sim respeitar os sentimentos dos filhos, ouvir os seus argumentos e considerá-los. Eles devem ter a voz deles. A gente deve conversar, deve ouvir o coração das crianças. Então, pais, não irritem seus filhos. O reverendo Martin Lloyd-Jones, ele escreveu o seguinte: quando você está disciplinando uma criança, você deve ter primeiro controlado a si mesmo. Que direito você tem de dizer ao seu filho que ele precisa de disciplina, quando você, obviamente, precisa mais dela do que ele? Quando se esgotam os argumentos, a disciplina deve ser aplicada, porém com controle, com conversa e oração, para que a criança entenda o que aconteceu ali. Os pais, eles são muito mais do que amigos, mas eles também são amigos. Os filhos devem se sentir atraídos pelos pais e não desenvolver uma aversão a eles.
Eles devem encontrar nos pais encorajamento para o crescimento físico, espiritual, profissional. Os pais devem dar respeito aos filhos. Antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Isso é uma responsabilidade para os pais. Não é uma responsabilidade só da mãe e também não é uma responsabilidade do ministério infantil. Deuteronômio 6, versos 5 e 7 diz o seguinte: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse com eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. O que uma criança, um adolescente aprende e vive no Senhor, ele vai levar para a vida toda dele. Mesmo que em determinada fase ele pareça distante, está ali no coração. As Escrituras, elas não formam apenas ministros dos evangelhos, elas formam melhores seres humanos. As Escrituras não preparam alguém apenas para a teologia, mas para a vida. Versos de 5 a 8 diz o seguinte: escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Na época de Paulo, havia 60 milhões de escravos sob o jugo do Império Romano. Os escravos eram oriundos de guerra ou de países que permitiam que essas pessoas fossem vendidas ou mesmo se vendessem para pagar suas dívidas. E tinham outros que vendiam até filhos para pagar essas dívidas. Na sua origem, a igreja era composta em grande parte por escravos, motivo pelo qual se faz tão necessário o apóstolo mencionar e aconselhar os escravos cristãos quanto ao proceder. Quando pensamos em escravidão, nós temos uma memória muito apegada ao que aconteceu aqui no Brasil. Mas a escravidão no tempo do Império Romano, ela era multirracial e muito abrangente. Tinham aqueles que realmente faziam o trabalho duro de levar as pedras, ou aqueles que viviam e morriam ali nas galés, nos navios, remando. Mas tinham escravos que tinham muito mais cultura, por exemplo, do que os próprios senhores. Eles eram professores, eles eram médicos, músicos, administradores de riquezas, tutores dos filhos dos seus senhores. Então, o interesse do escravo ao se tornar cristão era o seguinte: agora que eu me tornei cristão, qual é o procedimento que eu devo ter em relação ao meu Senhor, ao meu trabalho? E às vezes as pessoas entendem o cristianismo como uma religião voltada apenas para a redenção da alma. Mas ela vai além disso. Ela ensina como as pessoas perdoadas e salvas devem se comportar no casamento, na família, na sociedade e até nas relações de trabalho. Então é interessante notar que em nenhum momento Paulo escreve aqui um manifesto contra a escravidão. Ele diz apenas: sejam bons escravos. O cristianismo, ele nunca apoiou a escravidão. Na verdade, o cristianismo, ele lançou as bases daquilo que mais tarde fomentou a abolição dos escravos. Primeiro na Europa, depois nos Estados Unidos e no resto dos países, como aqui no Brasil. William Wilberforce, membro do parlamento inglês, usou como base de seus argumentos sobre o fim da escravidão a questão bíblica de que todos nós somos iguais perante Deus.
No entanto, a preocupação primordial de Paulo aqui era mudar a concepção interna de cada um sobre a vida a partir do Evangelho. José foi escravo no Egito, Daniel foi escravo na Babilônia, e Paulo está preso, é prisioneiro aqui em Roma. Porém, cada um desses tinha uma missão dentro desta realidade. Então, o cristianismo é para se viver mesmo em condições desfavoráveis. Trocar um político por outro político pode fazer alguma diferença. Mas a diferença genuína e relevante não vem com a troca de um político pelo outro, de um sistema por outro, de um partido pelo outro, mas uma conversão genuína da pessoa ataca a raiz do problema, que é a corrupção da alma humana. Então, a partir de um encontro genuíno com Cristo, aquele que é político, por exemplo, muda a sua conduta e entende que aquilo é a sua missão de vida, o modo como ele pode fazer diferença naquela sociedade. Como em inglês o Wilberforce, que eu citei há pouco. Depois da sua conversão, aquilo que já era algo dentro do coração dele que o incomodava, virou uma meta de vida. Por isso devemos pregar o Evangelho ao político, ao cientista, ao rico, ao milionário, ao poderoso, e jamais ficarmos presos à ideia preconceituosa até, de que o Evangelho só se prega ao pobre. Deus está preocupado com os pecadores. Existe um problema muito maior do que ser escravo de alguém, que é ser escravo do pecado. Porque aquele que é escravo de alguém, mas está em Cristo, é livre no Senhor, diz a palavra de Deus. O verso 6 diz: obedeçam-lhe não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então Paulo está dizendo aqui, sendo cristãos, façam ainda melhor o seu serviço, para que em nome de Jesus, para que o nome de Jesus seja engrandecido no seu trabalho. Ainda que o patrão não soubesse o que havia acontecido ali com o escravo dele, ele ia notar um maior respeito, uma maior dedicação ao trabalho daquele escravo, o que possivelmente levaria à conversão daquele homem. Em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 2, o apóstolo fala: os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito pelo fato de serem irmãos. Pelo contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Então Paulo ensina que aqueles escravos que porventura tinham senhores crentes, eles não deveriam tirar proveito disso, como se tornando preguiçoso, se ancorando na bondade do patrão, porque o cristianismo ele não abole esse tipo de distinção. Se eu fui chamado escravo, eu tenho que ser o melhor escravo possível. Se eu fui chamado sendo senhor, eu tenho que ser o melhor senhor possível. Mesmo quando o senhor do escravo era mau, os apóstolos ensinavam a suportar e não se rebelar. Veja o que nos diz o outro apóstolo, Pedro, em 1ª carta de Pedro, capítulo 2, versos de 18 a 20. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. O apóstolo Pedro está nos dizendo aqui, que glória há em você ser chicoteado por ser desobediente, desonesto, respondão, preguiçoso.
Você reclama aos céus por estar sofrendo injustamente, quando na verdade você não está. Não há glória nenhuma nesse sofrimento. Glória há quando você, sendo honesto, obediente, respeitador, proativo, quando você sujeita a essa obediência, sem se rebelar, e ainda assim sofre açoites. Aí a glória, Pedro está dizendo aqui. Então a aplicação ela é muito simples. O sujeito reclama de perseguição no trabalho. Eu sofro por ser crente no trabalho. Daí você vai ver, o amigo chega atrasado quase todo dia, faz o serviço meia boca, fica lendo Bíblia no horário do trabalho. Então é claro que ele vai ter problemas. Você não está sendo perseguido porque você é cristão, você está sendo perseguido porque você é ruim de trampo mesmo. É um mau empregado. E não existe glória nenhuma nisso. Glória é quando você faz o que é certo, mas ainda assim você perde o emprego. Aí a glória. É uma palavra dura essa daí, mas é cristianismo de fato, onde você realmente precisa do Espírito Santo de Deus para poder se sujeitar à vontade do Senhor e à sua palavra. Senão você não consegue. Senão você vai conseguir, no máximo, se rebelar contra as televisões aí da vida, os sistemas aí, lá no Facebook, você vai ser reclamão de Facebook. Mas essa verdade aqui, você precisa do Espírito Santo de Deus. Devemos nos perguntar se realmente nós estamos fazendo o nosso trabalho da menor maneira possível e se encaramos de fato o nosso trabalho como parte de uma missão de fé, entendendo que nós devemos agradar o nosso chefe, o nosso patrão, como a Cristo. Verso 9 de Efésios diz: vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Naquela época, infelizmente, os senhores ameaçavam os seus escravos, caso eles não fizessem o que ele estava pedindo, sendo que muitas vezes eram pedidos inapropriados. Então, como consequência de uma resposta negativa, eles recebiam punições, açoites e até a morte. Como hoje, quando o patrão ameaça o funcionário de demissão, caso ele não faça alguma coisa que vá contra a lei, além das suas aptidões. Por exemplo, quando ele faz o trabalho o qual ele não é qualificado. Então o patrão, para não pagar aquele profissional qualificado, ele vira para o outro e fala: se você fizer esse servicinho a mais aqui, eu te dou um trocadinho, sendo que aquilo é contra a lei. Então Paulo está dizendo ao patrão: olha, você também, por sua vez, haja com justiça, haja com bondade, haja com verdade para com o seu funcionário. Então, patrões, lembrem-se que o patrão tem patrão. A sua autoridade ela não é autônoma. Os governos governam por concessão daquele que é onipotente. O dono da empresa exerce sua autoridade por concessão daquele que é Senhor. O marido exerce liderança na família por concessão do Senhor. O governo da igreja exerce sua liderança, sua autoridade por delegação do Senhor. Então, se há alguma autoridade, ela foi delegada por Deus. Tenha certeza que essa autoridade terá que prestar contas pelo modo como a usou perante o Senhor. Lembrem-se que o Senhor dos empregados está nos céus. Lembrem-se que o Senhor dos empresários está nos céus também. E é isso que deve guiar a nossa esperança. O Senhor sabe a hora do teu emprego ter um fim, não os economistas. O Senhor sabe a hora do teu negócio fechar ou abrir, não os especuladores.
O Senhor abre portas que ninguém pode fechar e fecha portas que ninguém pode abrir. Então, meu irmão, minha irmã, não desfaleça. Continue lutando em fé, com confiança no Senhor, que Ele vai te ajudar. O Senhor disse em Josué 1,5: nunca o deixarei, nunca o abandonarei, ser forte e corajoso. Então, tudo isso que foi exposto sobre os privilégios de nós sermos cristãos e os deveres de nós sermos também, não vão ser exercidos aqui nesse mundo sem dificuldade. Nós vamos enfrentar obstáculos, inclusive de inimigos mais poderosos que nós. Demônios terríveis que intentarão contra a nossa vida, para que a gente não possa desfrutar plenamente daquilo que nós temos em Cristo. Assim como procurar impedir que nós vivamos de acordo com as orientações do Senhor. Tem muita gente que acredita no diabo, mas vive como se ele não existisse. E tem um outro grupo de pessoas que acredita tanto, mas tanto no diabo, que se Deus tirasse o diabo do mundo, a pessoa não saberia mais como viver. Já Paulo vem nos trazer aqui um conceito equilibrado e funcional sobre batalha espiritual. Ele diz no verso 10: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Jesus, Ele é o Senhor de toda a criação. E não existe nenhuma criatura nos céus ou na terra que esteja fora do seu domínio. Eu sei que existem igrejas que colocam o diabo praticamente como um ser independente, que faz o que bem entende, que atua livre, fazendo escravos, enquanto Jesus é uma espécie de babá, ou faxineiro, que vem atrás, arrumando o que Satanás destruiu. Mas só há um Deus, e Ele governa sobre todas as coisas, e nenhum mal chega a mim ou a você, sem que Deus permita. E se eu sou tentado, eu só sou tentado até um ponto em que eu possa suportar. Paulo nos ajuda a compreender isso, ilustrando com a figura de uma armadura. Versos de 11 a 13. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Paulo, assim como Jesus, ele era bom em ilustrações, em trazer para o entendimento rápido e prático de todos na sua época, assuntos que teriam uma certa complexidade. Então Paulo era um preso político, que a princípio, por ser cidadão romano, havia conseguido prisão domiciliar. E a esse tipo de preso, como ainda não tinham as modernas e elegantes caneleiras eletrônicas, eles eram acorrentados o dia inteiro a um soldado da guarda pretorial romana, a guarda de elite do imperador. Então, ao lado de Paulo, ali, havia um exemplo de soldado que possivelmente inspirou Paulo a fazer essa ilustração. E Paulo concebe a vida cristã como uma guerra, onde o cristão, cada cristão, é um soldado. É muito difundida a ideia de que a igreja é um grande hospital, onde as pessoas vêm para serem curadas. E não é uma ideia ruim. De fato, as pessoas vêm, são curadas. Mas você já parou para pensar em quantas vezes a vida cristã é comparada no Novo Testamento a um hospital? A uma vida hospitalar? Nenhuma. As metáforas preferidas do Novo Testamento para descrever a igreja são exército, combate, armas, armadura, guerra, batalha. É claro que nós vamos à igreja para recebermos perdão, libertação, cura, mas não para por aí.
não vira casa de repouso depois. Vira guerra, vira batalha. E cristianismo é isso, cristianismo é confronto, já começa conosco. É o confronto contra o meu eu, contra a minha antiga maneira de viver, contra as nossas antigas certezas e convicções. Platão escreveu: só os mortos viram o fim da guerra. Nós continuamente estamos numa batalha. Então, se revestir da armadura de Deus é estar preparado para o combate que está diante de nós, para estarmos firmes contra as ciladas do inimigo. A palavra cilada tem a sua raiz grega, metodeia, que é de onde vem a nossa palavra método, que significa um arranjo sistemático, pré-estabelecido. Cilada é exatamente isso, uma armadilha. É uma estratégia onde o seu inimigo vai ver como pode te destruir. Paulo está nos informando aqui que o nosso inimigo não é um boi louco, um troglodita, muito menos aquele cara assustador, vermelho, com rabos e chifres. Se fosse assim, ninguém ficava na frente dele, todo mundo corria, ninguém caía. Mas ao contrário, ele é ardiloso, inteligente, paciente, observador e tem um objetivo, que é te pegar. Paulo estava preso com correntes, tinha um soldado sempre por perto, mas ele não coloca Roma ou o imperador como seu inimigo, mas sim seres espirituais do mal. Ele olha para Nero com toda aquela arrogância e todo o seu exército, mas ele vê algo muito maior e mais poderoso do que o imperador e seu exército, do que Roma, o inimigo, Satanás. E ele fica nessa região invisível, onde o Senhor está com os seus anjos, e esses anjos caídos que entram e saem diante dele, nessa região que, embora a gente não possa ver, se conecta com o nosso mundo e impacta as nossas vidas. Paulo já havia feito menção do diabo no capítulo 2 aqui de Efésios. Eu vou relembrar vocês, Efésios capítulo 2, verso 1 e 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, o que é um contraponto para aqueles que são filhos de Deus, e foram selados e são guiados pelo Espírito Santo. Lutero escreveu: o homem é uma besta, ou ele é montado por Deus, ou pelo diabo. Então, se você está em Cristo, você é liderado pelo Espírito do Senhor. Mas se o pecado tem sido o seu modo de vida, quem está te dirigindo é o inimigo. O diabo, ele age no coração das pessoas, iludindo, encaminhando-as para falsos deuses, até levarem definitivamente ao inferno. Esses poderes, eles atuam nas mais diferentes esferas da sociedade, fazendo todo o possível para destruir a nossa vida. Então eles agem na política, eles agem no lazer, eles agem nas universidades, na igreja, em todo lugar, coexistindo e agindo com astúcia e engenhosidade, construindo estratégias ardilosas para nos pegar. E para enfrentar isso, nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus. Versos 14 ao 17. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito,
que é a palavra de Deus. Os romanos, eles reconheciam as suas limitações físicas, então eles dependiam da armadura. Já os bárbaros, que eram todos os outros povos, eles entravam nas batalhas praticamente sem traje nenhum defensivo, o que resultava na constante derrota deles perante o bem equipado e treinado exército romano. Mas o que é a armadura de Deus? A armadura de Deus, ela é Jesus. Por quê? Porque as virtudes encontradas nela não são algo nosso, mas aquilo que Cristo conquistou na cruz. Paulo iniciou essa sessão lá no verso 10, dizendo: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. E no verso 11, ele diz: vistam toda a armadura de Deus. Então nós temos aqui um paralelo. Vestir a armadura de Deus é se fortalecer no Senhor e no seu forte poder. E aqui vão os itens da armadura. Cinto da verdade, que é o cínculo militar. O cinto, ele era fundamental porque nele ficavam praticamente todos os utensílios da batalha do soldado. E Jesus é a verdade, em contraponto a Satanás, que é o pai da mentira. Crer na verdade, falar a verdade e andar na verdade. Por quê? Porque quem vive a verdade não é pego em contradição. Israel tem um dos maiores sistemas de defesa do mundo. É um país pequeno, cercado de outros inimigos que querem tomar o seu território. Eu espero que um dia a gente possa ir para lá numa excursão, quem sabe. Mas quando você vai deixar Israel, o líder da excursão é chamado pela polícia, por aqueles agentes bem treinados. Então eles perguntam para aquela pessoa: quantos vieram? Onde vocês andaram? Alguém foi mais cedo para casa? Depois ele dispensa essa pessoa, e aí ele chama um ou dois aleatoriamente que estão na excursão. E eles perguntam as mesmas coisas. Se houver alguma discrepância, eles detêm todo mundo no mesmo lugar para averiguar melhor, até que a verdade seja esclarecida. Por isso, quem fala a verdade não é pego em contradição. Então é preciso que a gente preserve a verdade. Largar de vez aquele "estou chegando aí", que você sabe que a pessoa está no banheiro ainda. E tantos vícios do nosso jeitinho brasileiro que a gente precisa abandonar. Segundo item, couraça da justiça, lórica. A função da couraça era proteger os órgãos vitais do soldado. Então a justiça, ela se refere à justificação que nós recebemos de Deus por causa de Cristo. Então, certamente, Satanás ele vai atacar a sua mente, fazendo você duvidar do amor de Deus. Você é um desastre, você é um crente medíocre, você é fraco. Você acha que Deus pode gostar de você? E ainda que toda essa acusação de eu ser fraco, de eu ser limitado, falho, possa haver até alguma verdade, não é a minha justiça que salva, mas é a justiça do meu Senhor, é a justiça de Jesus. Novamente, não é nada sobre mim, é tudo sobre Ele. Romanos 8,33 diz: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então a culpa correta, ela é boa, ela nos ajuda a nos arrependermos, né? Se a gente não sente culpa de nada, a gente não se arrepende de nada. Então quando a gente descobre o pecado, a gente descobre o nosso erro, a nossa tendência é se arrepender e mudar aquela maneira de vida. Mas quando algo vem para te excluir, para te desqualificar, aí já não é mais esse tipo de culpa, isso é acusação, e isso é do diabo.
Terceiro item, a sandália do evangelho da paz, a caligai. Então ela tinha pequenos cravos na sola, menores do que uma chuteira, que ajudavam a dar equilíbrio nas batalhas. Elas eram leves e possibilitavam uma movimentação muito ágil das legiões romanas. E essa mobilidade do exército é tida como uma das principais vantagens que eles tinham sobre os inimigos. Anunciar e viver o evangelho. Então observe como é uma crescente. Primeiro você acredita na verdade do Senhor. Depois você recebe e entende que é justificado. E agora você está apto para anunciar esse evangelho. Satanás ele consegue parar muitos soldados pelos mais diversos motivos. Eu não sou evangelista, eu sou tímido, eu não sei resumir, eu sou muito novo, eu estou muito velho, eu não sou ninguém para ficar pregando para os outros. Sempre tem alguma coisa parando a gente de pregar o evangelho. Mas a verdade é que a gente devia tirar os olhos de nós mesmos para conseguir lutar. Vestir-se da armadura do Senhor, vestir-se do Senhor. Então imagina, 20 homens gigantes vêm contra a irmãzinha com paus, facas, e a irmãzinha olha e fala assim, ih, lascou agora. Só que de repente ela olha para o lado e tem um pacote com uma arma gigante dentro, uma metralhadora. E aí ela fala, não, agora já era, os caras saem correndo. Porque é uma arma poderosa. Então, quando nós não olhamos para nós, quando nós olhamos para o Senhor, para o presente de Deus que Ele nos deixou, que é Jesus, nós conseguimos pregar com grande liberdade, porque o Senhor vai à frente. É nele que está o poder libertador, é nele que está o poder de converter as vidas, não em nós. Se olharmos para nós, a gente vai parar. O escudo da fé, o escutum, aquele escudo quadrado, ele era formado por faixas de madeira e também de pele de novilho. Nas bordas ele tinha ferro, no centro ele também tinha ferro. E os escudos antes da batalha, eles eram molhados, para que quando os soldados inimigos eles lançassem flechas incendiárias, as flechas apagavam, porque se elas incendiassem o escudo, ele tinha que abandonar o escudo e ficaria vulnerável. Então, quando os soldados faziam aquelas famosas formações de escudos, eles se tornavam praticamente impenetráveis. Então, eles iam se aproximando do inimigo, furando o bloqueio e avançando. Fé é confiança em Deus. Se eu tenho fé, se eu dependo de Deus, se eu sei que eu não tenho capacidade de realizar as obras que Ele me pediu, mas nele eu consigo. As flechas inflamadas do inimigo, elas não vão conseguir me atingir, elas vão ser apagadas. O capacete da salvação, feito em bronze, outros em ferro e couro, tinham aquelas proteções laterais, parecendo uma costeleta, e atrás também, no pescoço. A nossa mente, ela precisa estar segura nesse elemento que é a salvação. Uma pessoa que vive pensando todo dia que pode perder a salvação, nunca vai estar segura. E se a salvação vem de Deus, ela é plena, ela é segura. Eu vou depositar a minha fé no Senhor, e aí eu vou estar apto para pregar o evangelho da salvação. Eu vou ter Cristo Jesus como minha verdade, eu vou estar com o meu interior inabalável, a minha vida protegida por conta da justificação, a couraça da justiça. Então, quando tudo isso está consolidado na minha mente, nós estamos aptos a nos defender. E agora podemos, enfim, atacar o inimigo. E atacar como? Com a espada do Espírito. A espada dos romanos, a Glaudius, ela era considerada a base da máquina de guerra romana, própria para o ataque. Então ela tinha 2 gumes, cortava, portanto, dos 2 lados, uma espada leve, movimento fácil,
e pequenas, 60 centímetros. Então as formações dos escudos vinham, eles abriam um pouco, o soldado ia lá, estocava o outro, retirava, recolhia o escudo, avançava mais um pouco. A palavra do Senhor é a espada do Espírito. Ela é a nossa arma de ataque. Jesus usou apenas a palavra de Deus contra Satanás no deserto. Usou apenas o livro de Deuteronômio. Não é a nossa eloquência, não é nosso carisma, não é nossa inteligência, é a palavra do Senhor que derruba as investidas de Satanás. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, Paulo diz o seguinte: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. A espada ela precisa ser afiada constantemente. Então, antes de virmos para o culto, é bacana lermos a passagem que vai ser ensinada. Na nossa igreja a gente sabe geralmente qual é a passagem, para que ela nos chegue ainda mais clara. Nós já temos uma ideia, e no estudo isso é muito mais aprofundado. Nós não podemos também ser apenas ouvintes de domingo. Antes a gente deve reler aquelas passagens, reler os trechos que estudamos, anotar aquelas anotações que fizermos, estudá-las. E é claro, também lermos bons livros que nos ajudam a crescer espiritualmente. Manejar bem a palavra da verdade. Versos de 18 a 20. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. A oração, ela complementa a palavra, ela agrega a armadura. A oração é, sobretudo, emblemática, no sentido de que nós, ao orarmos, nós mostramos submissão ao Senhor. Ninguém pede algo para alguém que tenha menos poder de fazer algo que você. É sempre aquele que tem mais. Então, já de entrada, a oração está dizendo: eu reconheço a minha dependência a Ti, Senhor. E existe uma sutil diferença aí entre oração e espírito de oração. A oração está dentro do espírito de oração. O que é o espírito de oração? É estar em constante comunhão com o Senhor. É importante nós termos um horário em casa para orar, participar das reuniões de oração da igreja, mas espírito de oração é estar na fila do banco, estar falando com Deus. Está caminhando na praia, lembra de alguma coisa, de algum irmão que precisa de uma intercessão, você ora. Dentro do carro, enquanto trabalha, algo surge, você já coloca ali diante dos pés do Senhor, diante de Deus. Imagina só se você está com um amigo ali durante o dia do seu lado, você vai ficar o dia todo calado sem falar com ele? Você não vai. Então nós estamos com o Senhor conosco. Então nós devemos a todo momento conversar com Ele. Isso é espírito de oração. E Paulo fala: ore também por mim. Paulo, em sua humildade, depois dessa aula de teologia, nessa carta de Efésios, que a gente só fez um panorama, diz: não se esqueçam de mim. Ore para que eu seja liberto da prisão. É isso que está escrito aí? Não. Ore para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho. E que ele quer que Deus lhe ajude a ser crente onde Deus colocou ele. Paulo não pede liberdade. Ele quer que Deus lhe ajude a cumprir sua missão, onde quer que seja.
Por fim, Paulo ora, lembrando dos irmãos. Tíquico, o irmão amado e servo do Senhor, lhes informará de tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por esta mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele nos encoraje. Paz seja com os irmãos, e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça sejam com todos os que amam o nosso Senhor Jesus, com amor incorruptível. Na Segunda Guerra, quando os aliados infligiram a maior derrota ao exército nazista, naquilo que é chamado pelos historiadores de Dia D, os alemães, mesmo sabendo que já estavam derrotados estrategicamente, eles em retirada, a partir dali, eles iam destruindo tudo que viam pela frente, já estavam derrotados. Então, do dia D até o dia V, que é o dia final da guerra, os alemães iam pelo caminho destruindo tudo que viam pela frente. Estão perdendo mesmo. O dia D de Satanás foi há mais de 2000 anos, quando Cristo infligiu a ele sua derrota na cruz. Então, desde aquele dia, a humanidade tem vivido o espaço de tempo entre o dia D e o dia V da volta do Senhor. E o que Satanás pode fazer nesse meio tempo é causar a maior destruição possível que lhe é permitida. Então lembre-se, como nós falamos aqui, dessa legião romana que atacava em conjunto, com os escudos em formação praticamente impenetráveis, bem equipados e bem treinados. Nós devemos ser mais do que soldados hábeis, isolados, mas também um exército, um pelotão que marcha em unidade. Se um escudo pegasse fogo, como nós falamos aqui, aquele soldado tinha que se desfazer dele, se tornaria vulnerável, e se está numa formação dessas, ele deixaria a formação provavelmente enfraquecida. Então a vida de cada um é importante. Não se isole, não fique para trás, não fique vulnerável, mas se mantenha conectado. Deus nos reuniu aqui para que a gente marche junto. Dias atrás eu estava assistindo um filme de guerra chamado Falcão Negro em Perigo, de 2000. E no final do filme, quando a missão acaba, era um filme de resgate, um helicóptero que cai no meio da guerra na Somália. Eles resgatam as pessoas, os sobreviventes, e na hora que eles estão indo embora, porque cumpriram a missão, um dos soldados se despede deles dizendo: eu não vou ir, eu vou voltar para o campo. E o amigo fala assim: mas por que você vai voltar para o campo de batalha? Você terminou essa missão aí com honra, você tem o direito de voltar para casa e ficar uns meses em casa. E ele responde: toda vez que eu volto, eu nunca falo sobre a guerra, porque as pessoas elas nunca conseguem entender. Elas sempre ficam zombando, dizendo que eu estou indo para um lugar lutar uma guerra que não é minha, que é uma guerra de um outro país. Mas o que eles não sabem é que é muito mais do que lutar por um país. É sobre camaradagem. É o meu companheiro que está caído ainda lá. É um outro que está preso em ferragens. Um ferido que mal consegue andar. Outro que é refém. Então não se trata de vencer apenas uma guerra, mas de se importar com quem está do nosso lado. A derrota de Satanás, ela foi declarada, e enquanto nós aguardamos pela volta de Cristo, o Senhor nos permite que nós estejamos debaixo dessa guerra, para que a gente aprenda a cuidar um do outro, revestidos dele. Em unidade, nós avançamos.
divididos, a gente não chega muito longe. Então sejamos unidos como família, como irmãos, como igreja. De tudo aquilo que foi estudado nessa segunda parte da carta de Efésios, a gente deve entender o mais crucial. Não há mínima possibilidade da gente andar em novidade de vida, em santidade, dos maridos se sacrificarem pelas esposas, as esposas se submeterem aos maridos, dos pais ensinarem aos filhos corretamente e dos filhos respeitarem aos pais, dos empregados serem bons empregados e os patrões os melhores patrões, sem que a gente se sujeite ao Senhor, que a gente deixe que o Espírito Santo nos encha, para que a gente possa se sujeitar uns aos outros. Só o Espírito Santo de Deus pode nos proporcionar viver assim. Então, se você tem dificuldades, clame a Deus, para que Ele te encha e te revista em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos orar. Obrigado, querido Deus, por tua imensa bondade em nos trazer a vida e nos salvar. Obrigado pelo teu Espírito Santo que nos cela e nos conduz como peregrinos nesse lugar, até que venhamos a nos encontrar face a face. Obrigado por nossa família, nossos pais, filhos e irmãos. Nos encha com o teu Espírito para que vivamos uma vida que impacte a nossa comunidade. Nos mantenha unidos, zelando uns pelos outros. Nos vista com a armadura de Deus, que é Cristo, e nos mantenha com a ousadia de pregá-la com nossas vidas e até com palavras. Em nome de Jesus. Amém.